Existem muitas coisas que um Data Scientist pode fazer, mas uma das mais importantes nos próximos anos, sem dúvida, é tornar o seu emprego obsoleto. Olá a todos, meu nome é Jerry Strazerio, sou um Data Scientist, trabalho em Data Science há mais de 10 anos, passei por cargos de Data Science em empresas como The Walt Disney Company, Commonwealth Bank, Fairfax Media e, mais recentemente, trabalhando como Analytical Lead no Google. E hoje eu venho aqui falar com vocês de um assunto que está todo mundo falando, que é o GPT-3. Essa semana, os desenvolvedores da OpenAI lançaram uma API que faz com que você possa criar uma interface com um modelo de linguagem AI chamado GPT-3. Mas por que está todo mundo falando do GPT-3? Vamos primeiro entender o que é o GPT-3. Se você ainda não conhece o GPT-3, durante o vídeo de hoje eu vou estar passando alguns sites onde você pode estar testando ferramentas que foram desenvolvidas utilizando o GPT-3. Eu ainda não tive acesso ao GPT-3, eu estou na lista para poder estar utilizando a API, mas estou aqui esperando, ansioso para ver o que pode ser feito com ele. Mas antes de falar do GPT-3, a gente não pode deixar de falar quem que foi um dos cofundadores da OpenAI, que foi a empresa que gerou o GPT-3. E não é nada mais, nada menos do que o Elon Musk. Ele diz que não está mais tão envolvido com a empresa assim, mas coincidentemente ou não, o GPT-3 foi desenvolvido pela empresa que foi cofundada pelo Elon Musk. O GPT-3 é uma ferramenta de geração de linguagem natural. E o que ela faz? Ela utiliza uma quantidade enorme de dados para que você possa gerar aplicativos de linguagem natural extremamente eficientes, que se pareçam o máximo possível com um humano conversando. E ele pode assim escrever textos impressionantes, mimificando o que seria, por exemplo, o que um humano escreveria. Os modelos de geração de linguagem, os aplicativos que utilizam esses modelos já são bastante conhecidos. Por exemplo, o Smart Compose do Google, ele é usado para completar frases quando você está escrevendo no Gmail. Toda vez que você vai escrever alguma coisa no Gmail e ele te dá uma sugestão para completar aquela frase, é uma ferramenta utilizando uma API de Natural Language Processing. Associated Press também utiliza ferramentas utilizando o NLP para gerar relatórios financeiros e gerar relatórios de notícias automaticamente. Já tem sido bastante usado para AI com esse propósito. Mas os resultados que essas ferramentas produzem ainda estão um pouco aquém do esperado. Ou seja, elas ainda não soam totalmente naturais, dependendo do texto ou da aplicação que você está utilizando. Isso se deve muitas vezes a limitações no próprio modelo de linguagem. Mas o que o GPT-3 então traz de tão diferente? O GPT-3 é tão avançado que ele consegue pegar até nuances básicas de conversação. Por exemplo, vamos dizer que você coloque o GPT-3 para conversar com a sua avó e você fale para o GPT-3 que ele vai estar conversando numa linguagem mais coloquial. O GPT-3 vai entender as noções e os padrões de linguagem da sua avó e quando ele estiver interagindo com a sua avó, ele vai tentar falar o máximo possível de uma maneira que seja adequada para uma pessoa de 90 anos. Então, o que ele pode fazer? Ele pode utilizar tons e contextos para criar modelos padrões de linguagem, especialmente na língua inglesa. Ele ainda não tem para outras línguas, até o ponto que eu sei, apesar dele fazer bastante traduções. Mas o que o GPT-3 pode fazer? O GPT-3 ele é tão inteligente que ele é capaz de escrever livros inteiros, utilizando padrões e contextos que você fornece para ele. Além disso, ele pode criar códigos de site, escrever propostas de empresas, gerar relatórios semestrais. Ele tem sido muito poderoso na produção desse tipo de conteúdo. A gente vai dar uma olhada aqui em um site que é o AI Dungeon, que está utilizando o GPT-3 para a criação de histórias. Então eu comecei aqui contando uma história da Marta e da Maria, que vivem na favela do Rio de Janeiro em 2010 e elas se apaixonam pela mesma pessoa. E ele completou a história aqui dizendo que a pessoa não estava interessada em nenhuma delas e uma delas casa. Aí eu vou continuar a história aqui. A Maria casa com Carlos e eu vou colocar aqui que a Marta ficou com ciúmes.
and wanted her for herself, so she killed her husband. She then went on to kill another man named Josefina who had been jealous of Maria. Então ficou uma história trágica aqui, que a Marta matou o marido da Maria aqui na história. Mas é interessante como ele tem essa capacidade de criar textos inteiros a partir de informações que você dá para o AI. Vou colocar o link aqui, assim que a gente terminar o vídeo você pode entrar e play no AI Dungeon as well e escrever a sua própria história. Outro exemplo, você pode pegar textos do seu autor favorito e prover para o GPT-3 e pedir para que ele escreva histórias naquele mesmo padrão. Outra coisa que você pode fazer também é a criação de relatórios, você pode trabalhar com gráficos, você pode chegar para o GPT-3 e falar: me dá um forecast de venda para os próximos 3 meses da empresa, baseado nos dados dos últimos 12 meses, e me mostra qual é o crescimento ano a ano das vendas de forecast para esses próximos 3 meses. E ele imediatamente vai te gerar, entender o que você está passando para ele e gerar um gráfico com essas informações. E aí você pode até pedir para ele escrever o seu relatório. Acho que vai facilitar bastante o seu trabalho. Na verdade, já tem outras ferramentas utilizando a NLP fazendo algo bastante semelhante. Se você trabalha com o Power BI, por exemplo, no Power BI hoje ele aceita Natural Language. Você vai lá no Power BI, digita mais ou menos o que você queria, falando em linguagem natural, e ele vai da melhor maneira possível tentar interpretar o que você está pedindo e gerar um gráfico baseado nos dados que estão hospedados ali no Power BI. Outra ferramenta que tem feito bastante isso é o Google Analytics. O Google Analytics você tem essa opção também de utilizar Natural Language para geração de relatórios. Mas apesar de tudo isso, o GPT-3 ele não é perfeito e nem extremamente revolucionário. Essas ferramentas de processamento de linguagem natural, elas atingem a perfeição a partir do momento em que elas conseguem te convencer de que você não está falando com uma máquina, mas sim você está falando com um humano. E o GPT-3, apesar de bastante avançado, ainda está bastante longe disso. Mas o mais importante, o que mais tem sido falado desde que surgiu o GPT-3 é que ele vai substituir os programadores. Será que isso é verdade? Isso acontece porque, acreditem ou não, o GPT-3 ele é capaz de escrever linguagens de programação. Eu vou mostrar alguns exemplos para você aqui, mas ele realmente tem essa capacidade. Você pode, por exemplo, pedir para ele escrever um código em SQL, você vai passar as informações como você quer aquele código e ele tem essa capacidade de escrever esse código para você. A gente vê alguns casos aqui, por exemplo, do GPT-3 sendo usado para programação. Aqui ele está escrevendo código CSS e ele faz todo o código a partir de descrição. Então aqui ele pede aqui que ele quer um botão com todas as cores do arco-íris. E aí o GPT-3 consegue gerar esse botão em código CSS. Você vê a div aqui e você vê todo o código. Aqui ele fala assim, bom, eu quero uma tabela com os países mais ricos do mundo. Você vê que ele consegue gerar essa tabela. Ele não só gerou o código, mas ele foi atrás da lista dos países mais ricos do mundo pelo GDP. E a internet está recheada de exemplos de pessoas utilizando o GPT-3 para programação. Por exemplo, se você acessar o site thebuild.com, você pode se pré-cadastrar para conseguir utilizar o site e aí você pode testar também utilizando Natural Language e ver o que o GPT-3 retorna, se ele retorna o código de maneira exata. Muitas vezes é um código razoável para bastante simples. E por causa disso, muitas pessoas têm falado que o GPT-3 vai tornar o trabalho dos programadores obsoleto. Mas é aí que você vê a diferença entre um programador leigo e um programador de verdade. Qualquer programador que chegou a brincar com o GPT-3 para escrever linguagens de programação, ele vai te dizer que o GPT-3 está para um bom programador, assim como aquele seu tio que gosta de brincar de kart indoor nos finais de semana, está para um piloto de competição de verdade. Sim, seu tio conhece um pouco de automobilismo, ele sabe o que é tangência, ele sabe o que é área de escape, ele sabe, às vezes até ele ganha uma ou outra corrida do kart indoor, mas ele está a anos-luz de distância do que seria um piloto de competição profissional. E se ele for colocado lado a lado com um piloto de competição profissional numa prova real de kart, você vai identificar imediatamente que seu tio ainda não é um piloto profissional. É a mesma coisa para o GPT-3. Quando ele é colocado com um programador de verdade e você passar tarefas que você passaria para um programador, você consegue perceber que ele ainda não está nesse ponto. E o Vin Gordon fez exatamente isso. O que ele fez foi extremamente interessante. Ele criou uma entrevista de emprego no Google em que o candidato era o GPT-3.
e nessa entrevista ele tinha que escrever códigos JavaScript. E aí ele foi analisar como o GPT-3 se saiu numa entrevista de emprego que seria feita para qualquer outro candidato. Mas ele se passou por um entrevistador do Google, que está me entrevistando um candidato para uma vaga de programador JavaScript, e o GPT-3 seria esse candidato em que teria que responder as perguntas. Então, utilizando essa interface AI, utilizando o API do GPT-3, ele criou essa entrevista de emprego e o GPT-3 teria que responder as perguntas. Então você vê que ele até que vai bem, ele responde algumas perguntas de programação aqui, ele pergunta, por exemplo, você pode escrever uma função que filtra números ímpares? E aqui o GPT-3 responde, mas algumas das respostas do GPT-3, ela contém erros. Então eu vou colocar o link para a matéria aqui embaixo depois para você dar uma olhada também nessa capabilidade do GPT-3. A conclusão que o Vic Gordon teve no final foi muito interessante. Ele falou assim, o GPT-3 pode conseguir esse emprego? E ele falou, não, provavelmente ainda não, porque se você fizer perguntas mais complexas, ele não vai ser capaz de responder esses tipos de perguntas, são os tipos de perguntas que você geralmente tem numa entrevista de emprego para programação. O que a gente pode esperar no futuro próximo é que essas ferramentas de AI, elas vão substituir sim algumas funções, como suporte técnico, atendimento ao cliente, telemarketing e até algumas posições específicas de venda online. Mas até o ponto que ele possa substituir um desenvolvedor, um data scientist, um data analyst, um programador, ele ainda está muito longe disso. O que a gente vai ver sim são essas funções precisando cada vez mais de profissionais muito mais capacitados, e esses profissionais que não são tão capacitados, eles vão ser facilmente substituídos para tarefas simples que podem ser feitas pelo AI. Bom, é isso, gente. Tem vários links aqui embaixo para você ver o que o GPT-3 é capaz de fazer. Dá um like aqui no vídeo se você gostou e se inscreva no canal se você quiser saber mais sobre Data Science e sobre Data Analytics. Um abraço e até a próxima.